Estou aqui de joelhos, eu imploro por mais de ti. Estou aqui, eu não sei. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Faz de mim. Pai do Senhor, meus irmãos, amados amigos, aqui com você, evangelista Alex Tenório. Esse daí, estamos fazendo mais um vídeo. Entenda a Bíblia, né? Como foi dito no vídeo passado, vamos estar falando um pouco mais sobre versículo, texto, contexto, né? E para você, meu irmão, que muitas vezes não entende, não consegue interpretar, aí você luta, fala, não vou ler também, não vou estudar, não vou meditar. Umas dicas básicas, bem simplesinha, bem dinâmica que eu quero estar passando para vocês aí, para a gente poder estar tendo uma leitura, uma aproximação maior do nosso Deus Todo-Poderoso. E você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa o seu joinha aí, se você quiser, pode fazer um comentário, né? Alguma pergunta que tiver, eu estarei respondendo conforme eu for conseguindo, né? Porque é difícil a gente tá interagindo com os irmãos, né? Por causa do dia corrido, muitas outras atividades, mas enfim, eu quero que você seja participativo. Tem um irmão nosso que perguntou para mim em relação ao vídeo passado e falou assim: evangelista, mas tá, você falou da revista corrigida tal, e aquele João Ferreira? O que é aquele João Ferreira? Então vou estar trazendo rapidamente uma explicação aí sobre o João Ferreira de Almeida, né? Toda a Bíblia, ela é tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi o pastor do protestantismo calvinista, tá? Ele que fez a tradução da Bíblia do inglês, do castelhano para o português. Ele começou primeiro com o Novo Testamento, aí depois foi para o Antigo Testamento, tá? Se você quiser saber mais, pesquise no Google, tá? Sobre João Ferreira de Almeida. Você vai estar encontrando bastante coisinha lá, bem interessante, sobre esse nosso irmão que traduziu a Bíblia. Por isso que toda a Bíblia ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, tá bom? Aí tem as versões, que foi aquilo que eu falei, né? Revista corrigida, revista atualizada, NVI, enfim. Cada uma versão diferente, porém, todas falam o mesmo assunto, só que de maneiras diferentes, tá bom? Então vamos estar dando continuidade para o nosso vídeo aqui. Rapidamente, para os irmãos entenderem o que eu quero falar, eu vou estar passando para os irmãos o que eu encontrei na minha pesquisa em relação ao assunto de hoje, tá? Então, ó, versículo. O que significa a palavra versículo? A palavra versículo significa subdivisão de um artigo ou texto. Subdivisão de um artigo ou texto. Artigo, né, já que é subdivisão de um artigo, o artigo, o que ele é? O artigo é uma parte do texto a ser em destaque. Uma parte do texto a ser em destaque. Subdivisão de um artigo, uma parte do texto. E o que é o texto? E o que é o texto? Conjunto de palavras, frases, escrita por um autor, que compõe uma obra, um livro, enfim. Então, meus irmãos, isso que é as divisões: o texto, subdivisão do artigo, né? E o versículo. Aí nós vamos falar
sobre contexto. Tem o texto e o contexto, tá? Muito utilizado isso daí em leitura bíblica, tá? Em leitura bíblica, texto e contexto. E eu vou estar explicando isso daí para os irmãos na prática agora, para os irmãos entender. Eu vou fazer uma leitura bem simples de um texto que os irmãos conhecem, independente de religião, que é o Salmo 23. Até quem não tem religião conhece o Salmo 23. Ok, meus irmãos? Então vamos lá para a palavra do Senhor. No Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se eu ficar somente nesse texto, eu consigo tirar muitas explicações. Mas se eu for mais a profundo no contexto, eu vou entender melhor o versículo lido. Então, o contexto, o que ele é? É quando você lê o que está antes e o que vem depois do texto. Então, nós não podemos ficar presos apenas em um versículo. Para que a gente possa ter um melhor entendimento, você tem que ler o versículo, o texto e o contexto. Então, vamos fazer a leitura? Para saber o porquê que quando ele estiver no vale, ele está tranquilo. Tá bom? A palavra do Senhor diz assim a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então ele já pede que o Senhor o guie. E antes dele pedir que o Senhor o guie, e ele já sabe, ele já tem convicção que o Senhor é o pastor dele, é aquele quem cuida dele, é aquele quem trata ele, é aquele quem sara as feridas dele, porque o pastor, ele cuida da ovelha, ele trata da ovelha, ele cura as feridas da ovelha, ele protege a ovelha. Então a ovelha, ela sendo protegida pelo pastor, ela se sente tranquila por onde ela ande. Por isso que no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem que é? É o Senhor. É o pastor. Ele como ovelha e o Senhor como pastor cuidando dele. E a tua vara e o teu cajado, as armas de um pastor. O pastor de ovelha. O cajado para puxar a ovelha para perto dele e a vara para lutar, para bater nos animais que estão tentando se aproximar. Enfim, usar da forma que se deve ser usado para a proteção da ovelha. Então essa leitura, ela nos ensina isso. Se nós continuarmos, ele ainda fala: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Além dele saber que o Senhor o protege, ele ainda pede que o Senhor o unja na frente dos seus inimigos, que o Senhor o abençoe, o dê vitória. E tudo isso é entendido não apenas num versículo, mas sim no texto e no contexto. Só para nós terminarmos esse vídeo de hoje, eu quero continuar falando o último versículo
desse 23 de Salmos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele tem convicção que, independente se ele andar em pastos verdejantes ou se ele andar no vale da sombra da morte, o Senhor enchendo seu cálice, ele tem certeza que a misericórdia e a bondade do Senhor o acompanharão até o fim dos seus dias. E lá ele repousará na casa do Senhor por longos dias. Aqui existe uma ligação de acompanhar todos os dias e viver na casa do Senhor por longos dias. Ele fala da vida terrena e depois da vida eterna com o Senhor. Então é isso daí, meus irmãos. Um salmo muito conhecido, tá? Todo mundo conhece, entendeu? Espero ter ajudado um pouquinho os irmãos. Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre hermenêutica, tá ok? Vou estar dando só uma explicaçãozinha básica para os irmãos entenderem e como foi feito aqui, baseado na palavra do Senhor. Porque não importa se nós temos o conhecimento, se não for baseado na palavra de Deus, vira ciência e deixa de ser a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a gloriosa paz do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos e deixe seu joinha para nos ajudar.